Nós iniciamos na semana passada uma nova série de mensagens, pensando um pouquinho sobre como discernir os tempos em que nós estamos, como Deus quer trabalhar em nossa vida e como nós podemos assimilar esses propósitos de Deus para nós. Você já viu aqui em nossa vinheta, nós lemos no início do culto também, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O pastor Marcelo já nos trouxe uma reflexão falando sobre o tempo de cura. E hoje nós queremos falar sobre o tempo de edificar. E para isso eu quero refletir com você num livro do Antigo Testamento, num texto do Antigo Testamento, em que o povo de Israel estava iniciando uma nova fase na sua vida, uma nova época na sua história, com boas expectativas, mas eles recebem um puxão de orelha do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler Ageu, capítulo 1, vamos ler todo o texto. O texto vai passar aqui na tela para você, mas se você tiver Bíblia, é importante que você abra e acompanhe a leitura ao longo de toda a mensagem. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique na exposição da sua palavra. Amém? Ageu, capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta e lida diante de nós, pedimos que o teu Espírito Santo, mais uma vez, fale poderosamente ao nosso coração. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra é viva, ela é eficaz. Nós cremos que o Senhor é um Deus que não está mudo, mas é um Deus que fala diretamente com o teu povo através da tua palavra. Por isso, Senhor,
que nesse momento o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, o Teu Espírito Santo amoleça o nosso coração e abra os nossos ouvidos, nos ajudando a estar atentos às verdades que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Quebranta-nos, Senhor, confronta o nosso pecado, ajuda-nos a transformarmos a nossa vida de acordo com os Teus caminhos. E consola-nos também, Senhor. Nós precisamos e queremos ouvir a Tua voz. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Você pode ver aí na sua Bíblia que ele tem apenas 2 capítulos. Junto com Zacarias e Malaquias, ele faz parte do grupo dos 3 profetas que exerceram o seu ministério depois que o povo retornou do exílio. E é por isso que esses são os 3 últimos livros do Antigo Testamento: Ageu, Zacarias e Malaquias. E nós sabemos muito pouco a respeito do profeta Ageu. Por exemplo, nós não sabemos de que cidade ele era, onde é que ele nasceu, e nós não sabemos o nome do seu pai. Essas são 2 informações muito comuns. Se você olhar em quase todos os livros proféticos do Antigo Testamento, você vai ver que o profeta ele fala de onde ele é e qual é o nome do seu pai. Ageu não fala isso. Em compensação, o livro de Ageu nos traz algumas informações muito importantes para nós entendermos não só a sua mensagem, mas também outras situações citadas no Antigo Testamento. Por exemplo, o nome Ageu é derivado de uma raiz em hebraico, de um termo em hebraico que significa festa, festivo. E geralmente os estudiosos indicam que Ageu provavelmente nasceu no dia de uma das festas religiosas de Israel. Mas isso também pode indicar a importância da mensagem do profeta para a sua geração. Isso porque, se você analisar aqui as datas que ele coloca no seu livro sobre quando ele proferiu as suas mensagens, você vai perceber que essas mensagens de Ageu foram todas levadas ao povo, foram todas recebidas da parte de Deus em dias de festas religiosas. Por exemplo, no primeiro versículo nós vemos que essa primeira mensagem aqui que nós lemos foi proferida no primeiro dia do mês, aliás, no 6º mês e no primeiro dia do mês. E o que acontecia todo início de mês, ali com o povo do Antigo Testamento, havia a festa da lua nova, em que eles se reuniam ao redor do templo e ali comemoravam, agradeciam a Deus por todo o mês que havia passado e pediam, suplicavam pelo próximo mês, pela plantação, pela colheita, por tudo que eles iriam fazer, suplicavam que Deus estivesse com eles. Aqui nesse caso, eles estavam agora reunidos não ao redor do templo, mas das ruínas do templo. Se você olhar também no capítulo 2, a segunda mensagem de Ageu foi proferida no 21º dia do 7º mês. No 7º mês acontecia a festa dos tabernáculos, que durava 15 dias. Que começava no dia 15 e durava 7 dias, ou seja, a mensagem de Ageu foi proferida no último dia da festa dos tabernáculos. Então, notem que o nome Ageu não só tem a ver com festa, mas a própria mensagem dele tem a ver com as festas religiosas de Israel. Um segundo elemento muito importante aqui é, como eu sempre falo, o momento nerd da minha mensagem. Um elemento muito importante presente nesse livro são as datações que Ageu faz. Porque ele foi um profeta cuidadoso o bastante para registrar a datação das suas profecias. E isso ajuda muito os estudiosos modernos a calcular e posicionar historicamente não só o livro de Ageu, mas todo o registro bíblico. Então, se você quiser anotar aí na sua Bíblia, é com 100% de certeza que nós podemos afirmar que a primeira mensagem de Ageu foi proferida ao povo no dia 29 de agosto de 520 a.C. Esse foi o primeiro dia
sexto mês do segundo ano do rei Dario, 29 de agosto de 520. E o que havia acontecido até ali com o povo? Você deve se lembrar que o povo de Judá foi para o cativeiro babilônico, lá ficou até que se completaram os 70 anos anunciados pelo profeta Jeremias, e no ano 538 a.C., que Ciro, o rei do Império Persa, permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém para reconstruir, tudo que havia sido destruído, inclusive o templo. Essa é uma história que está contada ali nos livros de Esdras e de Neemias. Existem registros históricos fora da Bíblia também de que isso realmente aconteceu. Mas a Bíblia nos conta que logo depois, pouco tempo depois que os judeus voltaram, devido à oposição dos povos inimigos, esse trabalho de reconstrução do templo parou. E o povo foi deixando para depois. Foi deixando para depois, até que Deus teve que dar um puxão de orelha e falar: pessoal, está na hora. Até quando vocês vão esperar para investir no templo? E nesse meio tempo, muita coisa difícil aconteceu. Nós já lemos aqui que as plantações não conseguiam produzir o suficiente. O povo trabalhava e se cansava e não conseguia se sustentar direito. Isso apontava para um problema muito grave. Porque enquanto eles trabalhavam para se sustentar, o templo estava em ruínas. Enquanto o povo cuidava dos seus próprios negócios, aquela estrutura que apontava, que simbolizava a presença de Deus entre o povo, estava desmoronando. E é por isso que Deus levanta, não só Ageu, mas levanta outros profetas. Ezequiel, Zacarias também vão falar sobre isso. Esdras não era profeta, mas ele também é levantado por Deus para que se pudesse reconstruir o templo. Porque reconstruir o templo seria um sinal visível da determinação do povo em colocar Deus em primeiro lugar. Por mais que eles estivessem postergando, aquele era o tempo de edificar a casa de Deus, para que o povo pudesse levar uma vida próspera, pacífica e equilibrada. E daí, o texto que nós lemos aqui em Ageu pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira delas, a mensagem de Deus, nos versículos 1 a 11, o chamado de Deus para que o povo edificasse a sua casa. Notem que, primeiramente, essa mensagem foi direcionada para duas pessoas. Um tal de Zorobabel, filho de Salatiel, que naquela época era o governador de Judá, e um outro chamado Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote. Esses eram os dois grandes líderes do povo naquela época, o líder político e o líder religioso. E se a gente lembrar e analisar as grandes listas genealógicas que nós temos na Bíblia, nós vamos descobrir que Zorobabel era um descendente de Davi. Ou seja, na teoria, ele era um herdeiro legítimo ao trono. E ele serviu como governador de Judá debaixo do Império Persa. Ele era responsável por manter a ordem, por manter a lei e também pela cobrança de impostos. Mas justamente por ele ser descendente de Davi, pairava sobre ele uma certa expectativa. A expectativa messiânica. O povo, durante muito tempo, ouviu as grandes promessas de que Deus levantaria um descendente de Davi, que iria reinar sobre toda a terra, que iria acabar com o domínio do Império Babilônico, do Império Persa, e então iria estabelecer o seu reino de maneira efetiva. E veja, depois que o povo voltou do exílio, eles analisaram e chegaram à conclusão: é isso que está acontecendo. As grandes promessas a respeito do Messias estão sendo cumpridas. Ora, se elas estão sendo cumpridas e Zorobabel é o descendente de Davi, ele deve ser o Messias.
Alguns esperavam que Zorobabel estabelecesse esse reino prometido, libertasse o povo da escravidão do Império Persa. Mas isso não aconteceu. Zorobabel recebe essa mensagem porque ele não queria. Ele estava com medo. Ele tinha um pé atrás com toda essa expectativa que lançavam sobre ele. E qual era a mensagem de Deus para esses líderes? O povo inverteu as suas prioridades. Veja aí no verso 2, assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E eu quero chamar sua atenção para algo muito preocupante nesse versículo, que é o seguinte: diferentemente de muitas passagens do Antigo Testamento, muitas promessas de Deus, aqui Deus chama o povo de este povo. Curioso, porque desde que ele chamou Moisés para libertar o povo do exílio, Deus vem prometendo que aquele era o seu povo. Este é o meu povo, eu cuidarei do meu povo, eu libertarei o meu povo, eu ajudarei o meu povo. Quando Deus envia um profeta para confrontar aqueles dois líderes, já começando dizendo, este povo, se prepara porque vem chumbo grosso. Deus não está gostando tanto do que está acontecendo, não. A ponto de não nos chamar de meu povo. Utilizar essa expressão, então, é um recurso que expõe a maior necessidade dali. Eles precisavam urgentemente se lembrar do Deus da aliança. Não é à toa que a palavra Senhor, toda em letras maiúsculas aqui, aparece 16 vezes só nesse primeiro capítulo de Ageu. O que é essa palavra? Senhor, toda em letras maiúsculas, o nome pessoal de Deus. O Deus que se revelou a Moisés lá no monte, que fez uma aliança com o povo, prometendo que estaria com eles a todo momento. Então, notem que cada palavra que Ageu vai registrando aqui, cada palavra da sua profecia vai construir todo um ambiente, vai expressar a mensagem de Deus. Olha só o verso 4: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Casas com acabamento, né? Casas que estavam plenamente terminadas, mobiliadas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Esse é o problema que Deus queria chamar a atenção. O problema não era eles viverem com conforto, não era eles terem um bom emprego. Pelo contrário, nós sabemos, meus irmãos, nós experimentamos que tudo isso que nós recebemos e que nós temos é bênção de Deus. O problema era o templo estar em ruínas. O templo era símbolo da presença do Senhor entre eles. E esquecer-se do templo era esquecer-se de Deus. Deixar o templo em ruínas era afirmar que a sua vida espiritual estava em ruínas. Em outras palavras, aquele era um povo que adorava falar que era o povo escolhido de Deus, mas que vivia como um ímpio. O que é o ímpio na Bíblia? É aquele que não se lembra de Deus. É aquele que não reconhece a presença de Deus em sua vida, a provisão do Senhor, nem a sua própria dependência de Deus. O povo da época de Ageu vivia como ímpio. E sabe o que é pior? Nós vivemos como ímpios também. Nós vimos a igreja aos domingos, mas durante a semana sequer lembramos de Deus. Nós louvamos a Deus, batemos palma, nos emocionamos aqui com os louvores, mas durante a semana ignoramos a presença dele na nossa vida.
Desonramos a Deus com o nosso palavreado, com as nossas atitudes. Veja, no fundo, são essas atitudes que são confrontadas aqui pelo profeta Ageu. Ageu explica que a causa das dificuldades que sobrevinham ao povo eram as suas prioridades erradas. Eles sofreram contratempos após contratempos. Você pode ver novamente no versículo 6, uma dupla maldição que eles sofriam aí. Tendes semeado muito e colhido pouco, e o pouco que eles colhiam ia embora rápido. Isso, na verdade, era até um cumprimento de uma palavra, que Deus havia falado centenas de anos antes, na época ali de Moisés. Deus disse que quando o povo se esquecesse da sua aliança, eles iriam sofrer consequências drásticas. Mas agora, eles sequer se davam conta de que era isso que estava acontecendo. Provavelmente toda essa dificuldade que eles passavam era descrita como, é má sorte, sabe? Calhou de vir uma pandemia. Calhou dos tempos econômicos a economia está ruim. Mas Deus está tentando dizer algo a eles. Se as nossas prioridades estiverem erradas, nada vai nos satisfazer. Cada conquista que a gente tem, logo revela que a gente quer mais. Que deve haver algo mais. Que deve haver algo que pode nos satisfazer, mas nada, meus irmãos, nada preenche o vazio da forma de Deus em nossa vida, exceto colocá-lo em primeiro lugar. E é por isso que há 3 chamados de Deus para o seu povo aqui. O primeiro deles: considerai o vosso passado. Ou seja, vejam por onde vocês têm caminhado. Analisem, reconheçam o que há de errado nos seus caminhos. Arrependam-se de não buscar ao Senhor. O segundo, revejam suas prioridades. E o terceiro, edifiquem o templo. Verso 8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Em outras palavras, Deus está chamando eles ao trabalho, a assumirem uma postura intencional de mudança. Reconheçam, arrependam-se e mudem. É tempo de edificar, é tempo de retornar aos caminhos do Senhor, é tempo de investir na sua obra, é tempo de investir na sua vida espiritual, é tempo de edificar. E sabe o que é muito bom de se ver nesse texto? Que, diferentemente de muitas outras vezes, dessa vez o povo atende ao chamado do Senhor. Isso também não é muito comum nos profetas. Os profetas sempre estão reclamando com Deus de que o povo não ouve a sua mensagem. Mas dessa vez, o povo atende. Se num primeiro momento nós vemos a exortação divina para que o povo edifique a casa de Deus, nos versos 12 a 15, a segunda parte desse texto, nós vemos como Deus respondeu ao chamado do Senhor. Como o povo respondeu ao chamado do Senhor. Graças a Deus, de maneira positiva. Deus não só falou com Zorobabel, não só falou com Josué, mas Deus os levantou. Eles atenderam a voz do Senhor e de maneira resoluta se colocaram à frente do trabalho. A frase que mais deve nos chamar a atenção, no verso 12, é a que está lá no finalzinho. E o povo temeu diante do Senhor. Temer aí não está relacionado a ter medo, mas sim a
se lembrar do Senhor, colocar a sua esperança nele. E aliás, por falar em esperança, é muito sugestivo o que Ageu escreve no versículo 11. Veja só, Deus falando com eles: eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Eu não sei se você notou também, mas aqui os termos que ele utiliza são quase os mesmos do texto de Abacuque, capítulo 3. Você se lembra desse versículo, que volta e meia a gente canta aqui? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Veja, é essa mesma descrição que estava acontecendo aqui. Os animais estavam morrendo, a seca atingia toda a produção do campo, não havia azeite, não havia vinho, não havia cereal, quando havia não era o suficiente, e ao invés de se alegrar no Senhor, de olhar para o autor e consumador da sua fé, de se dedicar ao Senhor, como Abacuque orienta, ao invés de exultarem no Deus da sua salvação, o povo fazia exatamente o contrário. Cada um vivia a sua própria vida, tomava conta dos seus próprios afazeres. Vejam, eles liam, ou no mínimo ouviam ali, o livro de Abacuque, e eram chamados a se lembrar, a confiar, a se alegrar no Senhor, mas não era isso que vinha acontecendo, e é por isso que a mensagem de Ageu chega com tanta força. É por isso que o povo cai em si e percebe que precisava temer ao Senhor. E quando se colocam diante de Deus, quando se lembram dele, eles recebem ânimo. Eles recebem novamente a promessa que Deus fez desde Abraão. Verso 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Uma das grandes afirmações de Deus ao povo, ao seu povo ao longo das gerações. O Deus que promete acompanhar e abençoar todos aqueles que se achegam a Ele com fé. O Deus que promete ser ativo e presente na vida do seu povo. E uma das maneiras através das quais Deus está presente entre o seu povo, Deus continua ativo em nossa história, é despertando o coração das pessoas, levantando líderes, capacitando as pessoas a se voltarem para Ele. Olha aí o verso 14: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, e o espírito de Josué, e o espírito do resto de todo o povo. Este é outro versículo chave aqui neste livro, meus irmãos, porque nos mostra que uma transformação espiritual acontece quando Deus agita os ventos de mudança no coração das pessoas, as convence do pecado e as encoraja a agir com fé. E depois de terem voltado os seus olhos para Deus, recebido ânimo e capacitação divinos, o povo se pôs a trabalhar. Final do versículo 14: eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, 21 de setembro de 520 a.C. Eles iniciam uma nova reforma ali no templo, e como toda reforma, essa demorou muito, né? Eles trabalharam durante 4 anos, até que o templo ficasse pronto em 516 a.C. O que será que o profeta Ageu tem a nos ensinar sobre o tempo de edificar, meus irmãos? Primeiro, Ageu nos chama para refletirmos sobre as nossas prioridades e a situação espiritual da nossa vida. Nós nos preocupamos
tanto, não é mesmo, com o nosso emprego, com mantê-lo, lutando para mantê-lo, ou até mesmo desejando, correndo atrás de uma nova oportunidade no mercado. Nos preocupamos com as nossas relações, né? Se estamos solteiros, queremos alguém, procuramos alguém. Se estamos casados, ficamos ali preocupados em manter o bem-estar da nossa família. Nos dedicamos tanto aos nossos estudos, ao voluntariado. É difícil, né? Segurar tantos pratos ao mesmo tempo e mantê-los ali equilibrados. A gente sua para dar um jeito. Mas quando nós não temos Deus como centro de nossa vida, nós edificamos as coisas erradas, da maneira errada, no tempo errado. Quando nos preocupamos mais com o nosso próprio sustento do que com a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, nós tomamos as rédeas da nossa vida e viramos as costas contra Ele. Não adianta ter muito, mas não encontrar prazer no que temos. Não adianta fazer grandes investimentos e termos resultados insignificantes. E era isso que estava acontecendo com o povo quando eles deixaram de ter Deus como a prioridade da sua vida. Nós vimos no verso 6, eles plantavam muito e colhiam pouco. Eles comiam, mas não conseguiam saciar sua fome. A roupa que eles tinham não era suficiente para cobri-los do frio, né, para aquecê-los. O dinheiro que eles tinham não era suficiente para sustentá-los. Se Deus não é nossa prioridade, se nós não conseguimos nos satisfazer e nos alegrar com a sua presença em nossa vida, não há nada mais que possa nos satisfazer. Tudo o que existe é passageiro, é efêmero, é vaidade. Deus nos chama a assumirmos ou a voltarmos a assumir um compromisso de colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida, em nosso dia a dia. Porque quando nós fazemos isso, todas as outras coisas que nós precisamos nos são acrescentadas. Algo que nós também podemos ver aqui no texto de Ageu é a importância, meus irmãos, de nós discernirmos o que Deus está falando à nossa igreja. Como é bom, como é confortável nós nos reunimos aqui todo domingo. Como é bonito o trabalho que nós promovemos durante a semana. Como tem sido festivo e alegre nos reunirmos com as pessoas. Ver esse auditório cada vez mais cheio. Mas será que Deus não está nos dando uma mensagem com isso? O quanto nós temos investido na casa do Senhor? Será que Ele está nos chamando para darmos um próximo passo? Para planejarmos melhor o nosso futuro? Será que Ele não está nos chamando para nós orarmos pelos nossos líderes? Pedimos a Ele que Ele mova o coração dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, que eles possam tomar decisões com ousadia, mas com confiança na palavra do Senhor. Amém. Será que não é hora de crescer? Amém. Talvez. Precisamos, meus irmãos, sem dúvidas, de direcionamento de Deus. Orem pelos nossos líderes. Mas eu quero ainda entender com você qual é a correlação mais forte que nós podemos fazer entre nós e o povo da época de Ageu. Vejam, se a resposta correta para eles era construir o templo,
qual deve ser a nossa resposta? Investir em nossa igreja? Sermos fiéis em nossos dízimos e ofertas? Nos envolvermos mais nos ministérios que nós temos aqui? Sim. Essas são possíveis, são boas respostas, mas ainda são uma aplicação secundária desse texto. Nós precisamos, acima de tudo, mais uma vez, lembrar de que nos dias de Ageu, o templo era o símbolo visível da presença duradoura do Senhor no meio do seu povo. E para nós, povo da Igreja de Deus, do Novo Testamento, o símbolo visível da presença de Deus não é mais o templo. Não é o prédio da igreja. O Novo Testamento nos ensina que não mais o símbolo, mas a verdadeira personificação da presença de Deus entre nós é o próprio Cristo Jesus. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que torna Deus fisicamente presente entre o seu povo. Ele é o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o cumprimento de tudo que o templo simbolizava. E é por isso que ele mesmo disse que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como alguém que edifica a sua casa sobre a rocha. E quando vêm os maus ventos, as grandes ondas e as tempestades, essa casa permanece firme. Agora, meus irmãos, que Jesus subiu ao céu e derramou o seu Espírito sobre a igreja, Deus está presente no mundo, em nós, o seu povo. Como o corpo de Cristo no mundo, nós, a igreja, somos agora o novo templo. A igreja é o lugar onde as pessoas ao nosso redor podem experimentar a presença de Deus. Nós mesmos somos o templo que Cristo veio edificar, o símbolo visível da atividade redentora de Deus em nosso mundo. E por isso, para nós, edificar a casa de Deus significa servir a Deus na tarefa de tornar evidente a sua ação, a sua presença neste mundo. Amém. Edificar o templo é preparar-se, é investir o seu tempo, é investir os seus recursos e toda a sua força para ser um embaixador de Cristo. Num tempo em que as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas, num tempo em que as pessoas pensam apenas em si mesmos, num tempo em que as igrejas se fecham nas suas quatro paredes, num tempo em que as pessoas investem tempo somente no lazer e no entretenimento, nós somos chamados pelo próprio Deus para trabalharmos, arregaçarmos as nossas mangas e nos levantarmos, sermos usados por Ele. Para o conhecermos, para temermos o seu nome, para lembrarmos da sua aliança e sermos usados por Ele nesta geração. Amém. Querido, querida, essa mensagem é para você. Deus quer te usar. Deus quer que você leve um pedacinho. Faça que as pessoas ao seu redor experimentem um pedacinho da redenção que você experimentou. Por isso, lembre-se de investir o seu tempo na obra do Senhor. Leia a Bíblia, não deixe de orar, de se colocar na presença de Deus. Precisamos sempre orar por nós mesmos, pedindo que Deus nos ajude a reavaliar as nossas prioridades, que Deus nos ajude a temê-lo, que Deus desperte o nosso espírito para a sua obra, porque é quando nós oramos que Deus envia o seu Espírito, nos dando força. Não deixe de vir à igreja. Por mais desanimado que você esteja, assim como fez com o povo, Deus quer te lembrar: eu estou com você.
Ele quer te capacitar. E Ele já nos prometeu que enviaria o seu Espírito para nos fortalecer. Ele enviou. Ele está conosco. Não desista. Reorganize as suas prioridades. Não adie aquilo que você sabe que precisa mudar na sua vida. Não demore em reconhecer os caminhos que você tem andado, em se arrepender dos seus pecados e em mudar. Esse é o tempo de edificar. Esse é o tempo de se voltar para o Senhor. Esse é o tempo de se tornar nova criatura. Seja sua vida de oração, sua vida de leitura bíblica, sua frequência à igreja, sua disciplina em lutar contra algum pecado, não faça igual ao povo. Lembra? Eles falavam, não, ainda não está na hora. Não, está na hora, meus irmãos. Já passou da hora. Por causa das prioridades equivocadas, eles estavam apenas adiando a reconstrução. E da mesma forma, nós precisamos, parar de dar desculpas e de resistir aos propósitos de Deus. Deus quer nos usar e Ele tem grandes coisas preparadas para nós. Por isso nós devemos honrá-lo, fazendo o que nós sabemos que Ele quer que nós façamos. E assim, temendo a Deus, sendo animados, fortalecidos e capacitados por Ele, mãos à obra. É tempo de edificar. Deus te abençoe.